O que havia de especial na vida do rei Davi que lhe permitia usar uma estola sacerdotal? Sendo que nós sabemos que era uma vestimenta usada exclusivamente pelo Kohen Gadol, que seria o sumo sacerdote. Seja bem-vindo à Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Temos muitas passagens onde nós vamos ver essa descrição gloriosa, inclusive já fizemos o estudo sobre as vestes do sacerdote. E temos o éfod, que seria a estola sacerdotal, éfod. Quando nós vemos a palavra éfod, estamos tendo a noção dessa estrutura linda, gloriosa, num colete chamado estola sacerdotal, entretecido com linho de várias cores, púrpura, azul, carmesim, ouro. Mas nós vemos que Davi estava usando e tomou para si uma estola sacerdotal e a vestiu. Inclusive, ele fez coisas que nenhuma pessoa poderia fazer e ele não foi punido por isso. Temos uma passagem no primeiro livro de Samuel, onde ele come literalmente dos pães da proposição diante do sacerdote Aimeleque, e ele ainda dá de comer para os soldados. Que autoridade havia, que revelação havia no coração do rei Davi, que ele pôde fazer isso aqui. 1 Samuel 21:6 diz que ele comeu dos pães da proposição, os pães que ficavam na mesa e que eram tocados no Shabat, que ninguém podia tocar isso porque era algo totalmente sagrado. No primeiro livro de Samuel 23:9 diz que ele requereu essa estola sacerdotal e ele até foi para as guerras para livrar as cidades que precisavam do seu auxílio. 1 Samuel 37, você vê novamente ele tomando posse dessa estola sacerdotal. No segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, você vê ele já vestindo essa estola, inclusive dançando quando a arca vinha para Jerusalém. Meu Deus, o que tinha de especial nesse rei Davi, que Deus permitiu que ele, não sendo da tribo de Levi, não sendo sacerdote, ele pôde usufruir desta roupa e dessa unção. Pois é, olha só. É importante sabermos que o sacerdócio levítico, em primeiro lugar, o sacerdócio levítico foi um sacerdócio transitório, passageiro, inclusive já acabou, caducou com Yeshua HaMashiach, certo? Quando começa com Arão e ele se estende e é implantado, e a tribo de Levi é separada para representar esse sacerdócio. Na verdade, foi um meio que o próprio Eterno usou para trazer o sacerdócio. Porém, a essência sobrenatural do sacerdócio não era o levítico, era um sacerdócio eterno, muito mais sublime. Era um real sacerdócio para levantar uma nação santa. Mas quando Moshe estava ali no Sinai, o povo se rebelou, o povo fez o bezerro de ouro, o povo se desvirtuou e, de fato, o povo só apresentou rebeliões, agruras e tribulações no meio do deserto e fez com que esse povo realmente morresse no deserto. E Deus provisoriamente levanta esse sacerdócio levítico, o qual vai acabar. Mas a essência do sacerdócio era muito mais profunda. Esse sacerdócio, logicamente, era um sacerdócio real. Nós vemos essa prova em Êxodo, capítulo 19:6. Êxodo 19:6. Eu fiz questão de anotar aqui essa frase, onde está essa revelação. Vamos transliterar aqui. Aqui está escrito Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Aqui não tem que ser com K, mas tem que ser com Q, porque é com Kov. Kadosh. Que significa Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh? Diz aqui, Mamlechet, aqui tá essa palavra aqui, ó. Malchut, que significa reinado. Mamlechet significa algo real. Kohanim, aqui está a palavra Kohen. Aqui o Kaf, o rei e o Nun. Kohanim seria sacerdotes. Goi, é povo, é nação. Goi é nação. Goi.
Kadosh seria santo. Então, havia um propósito já revelado a Moshe para o povo, para todo o povo ser real sacerdócio. Veja lá, olha como está escrito: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o propósito era para todo Israel ser uma nação que representaria o real sacerdócio. O real sacerdócio. Mas Israel se rebelou, Israel fez coisas erradas, Israel se desvirtuou. Ele é a nação escolhida, Israel é a nação escolhida, tenha certeza disso. Mas ele teve que implantar o sacerdócio levítico, como falei, transitório, o qual termina com Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque o próprio Cristo é o que traz de fato o sacerdócio real. Porque Cristo não é da tribo de Levi, como falei. Ele traz esse sacerdócio real. E é um sacerdócio eterno. E aonde começa o sacerdócio sobrenatural? Logicamente, da eternidade. Sempre existiu de eternidade em eternidade. E ele é esse rei e esse sacerdote real que está intercedendo, e o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo para nos reconciliar e nos fazer parte também e nos incluir nesse sacerdócio santo. Quando nós vemos o Levítico e todas essas estruturas religiosas e toda essa estrutura da lei, logicamente também é algo transitório. A lei ela caduca com Yeshua, não nessa essência sobrenatural, no seu propósito sobrenatural e também na sua estrutura moral, espiritual. Não, Senhor, ali não acaba nesse sentido, mas estou falando a manifestação dela aqui na terra com o Levítico. Ela acaba. As punições, a ritualística, toda acaba, porque essa essência sobrenatural se move no mundo espiritual, no reino de Deus. Ela se manifestou dessa forma tangível, visível, ordeira com o sacerdócio levítico. Acabou o sacerdócio levítico, continua a essência, mas quem trouxe de fato e a plenitude disso foi Yeshua HaMashiach com seu reino, com seu sacerdócio real. Inclusive, como falei, nos fez também sacerdote. Já vou falar disso e vou citar algumas passagens. Mas olha, esse sacerdócio já existia. Qual foi o primeiro fato que traz esse reinado à terra? Ou quem trouxe também esse reinado à terra? Quem trouxe esse sacerdócio? Foi o primeiro homem. Foi Adão, o próprio homem no jardim do Éden. Ele exercia esse sacerdócio. Não podemos esquecer que no Salmo 8, o próprio Hashem o coroa de glória. Essa glória estava com essa virtude sobrenatural de um sacerdócio real ali no Éden. Ele era o intermediador ali no Éden entre os céus, a Shamaim, e a própria terra. E ele estava intermediando, já falei muito sobre isso. Agora, ele, lógico, não fazia sacrifício porque não havia pecado, não havia necessidade de nada disso, porque essa conexão entre céu e terra estava plena no Gan Eden, no jardim do Éden. E ele ele é o primeiro Adão, vamos falar assim, é o primeiro sacerdócio implantado aqui na terra. O homem, que aconteceu? Ele pecou, foi destituído, e logo de cara, quando ele sai para fora, quando nascem os filhos, vem o próprio Abel, que seria Avel em hebraico, ele começa a se reconectar. Eu sempre digo, quem ensinou Abel a sacrificar? Logicamente que esse sacerdócio já está inserido no próprio homem, e esses homens começaram a ter revelação. Quando começou a reconexão, Caim vem e mata Abel. Aí é levantado Shet. E aí começa uma geração santa. Eu tenho que ver isso aqui em sequência. Olha só, vou falar aqui novamente, vou anotar aqui. Adão é o primeiro, vou colocar aqui, é o primeiro que começa o sacerdócio. Aí vem a sequência, nós vamos entender que Abel morre, e depois vem Sete, você é uma sequência, de Abel até Noé. Uma sequência, até Noé. Você vai ver essa genealogia. Você vai ver essa genealogia muito clara aí em Gênesis capítulo 5, e você vai ver também em Lucas. Em Lucas você vai encontrar capítulo 3, 23 e 38, uma genealogia. Vá lá, comece do versículo 38 do capítulo 3 de Lucas, comece a voltar.
voltar. Você vai ver essa genealogia, porque essa genealogia de Lucas, ela vai desde Yosef até Adão, vai avançando. Mas volte de Adão, você vai ver essa genealogia perfeita em sequência. Veja lá, por favor, vamos anotar aqui. Lucas 23, 38. Lucas 23, é isso? Lucas 3. Lucas 3, Lucas 3.3, do 23 ao 38. Do 23 ao 38, é isso? Lucas 3, 23 ao 38. As passagens que eu não anotar aqui vão estar no PDF ali no Telegram, então não se preocupe. Mas me entenda, toda essa genealogia se subentendia, logicamente, que já estava inserida um real sacerdócio, porque o próprio Noé, quando sai da arca, ele também faz intermediação sacerdotal, fazendo um sacrifício. E ele não era sacerdote, mas já estava inserida a virtude do sacerdócio real. De Noé vem uma sequência, vem Sem, Cã e Jafet, até chegar aonde? Avança até Abraão, certo? Continua de Abraão, vai até Judá, vou colocar aqui, Judá. De Judá, logicamente, continua a linhagem para onde? Para Davi. Pronto, estamos em Davi. Ó, Judá, Abraão, Noé, Adão. Toda essa sequência é uma linhagem sobrenatural, que logicamente dessa linhagem virá o Messias. De Davi, logicamente virá Yeshua. De Davi virá Yeshua. Yeshua, ele traz o real sacerdócio. O Mamlechet Kohanim e a geração santa, o povo Vegoi Kadosh, uma geração santa. Então, Cristo Jesus, vou colocar aqui em vermelho, Cristo Jesus, Yeshua, o Messias, traz esse sacerdócio. Você lembra que aqui, nessa sequência, vai se levantar Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó vão vir todos os filhos, as tribos, vai surgir aqui. E daqui nesse meio vai estar Levi junto com Judá. Judá é filho de Jacó, na sequência de Abraão. Levi é o que traz o sacerdócio transitório. Sacerdócio passageiro. O levita. Só que isso acaba, gente. Esse sacerdócio, com toda a estrutura da lei, acaba. Por quê? Porque isso fracassou. Acabou. Não é a essência da Torá, não é a essência da lei, não são os princípios que fracassam. Não, os princípios estão nesse reinado. Só que esse sacerdócio, a prática do sacerdócio, a estrutura do sacerdócio, ninguém pode cumprir. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e acabou. Agora, o que acontece? Yeshua, ele vem como real sacerdote e ele faz um sacrifício geral para aniquilar esse sacerdócio levítico e voltarmos à essência do real sacerdócio em Cristo. E nós agora temos essa virtude. Então, o que acontece com Davi? Porque o tema é Davi, estou explicando aqui somente. Davi, vou colocar aqui em vermelho. Davi, ele teve a revelação desse sacerdócio. Inclusive no Salmo 110:4. Salmo 110.4. Ele tem uma revelação gloriosa sobre uma linhagem, porque essa aqui é a linhagem santa de um real sacerdócio, que é a ordem chamada Ordem de Melquisedeque. Malquisedec em hebraico. Quando nós vemos Malquisedec, vamos ver uma linhagem sacerdotal santa. Então, há uma ordem. Que ordem é essa? Esses homens, Adão, você vai ver aqui, depois Sete, Eno, Malalel, toda essa sequência que você vê até Noé, Matusalém, toda essa sequência até Noé, depois de Noé, tem a descendência semítica, Sem, Cã e Jafet. Aí, no caso, Shem vai dar a sequência, a descendência semítica vem Abraão, de Abraão, Isaac e Jacó, as tribos, Judá, Levi. De Judá
vem Davi e dá-se a sequência. Está lá em Lucas, toda essa sequência certinha, né? E em também Gênesis 5 você vai ver a genealogia até certa parte. Então, gente, isso aqui é maravilhoso. Davi teve a revelação dessa geração de Malquisadec. Vamos anotar aqui, até em vermelho. Malquisadec. Aqui seria a palavra tzedek, de justiça, é isso? Malquisadec. Malquisadec seria Melquisedeque. Melquisedeque. Tá bom? Então, existe uma genealogia santa de Melquisedeque aqui, que Davi tem essa revelação. E ele se sente no direito, porque o próprio Jacó profetiza ali, no último capítulo, está abençoando os filhos, no capítulo 49, ele está abençoando, ele fala de Judá, e diz, tu és leãozinho, de ti não se arredará o cetro do reinado, e profetiza que de ti virá Siló, até que venha Shiló. Shiló, logicamente, é Yeshua HaMashiach. Ele vai tomar o lugar para que se ressalte a virtude dessa geração santa de Malquisedec. Malquisedec em hebraico significa reinado de justiça, esse reinado real. Tá bom? Muita gente pensa que Malquisedec é um nome. Muitos dizem, quem foi Melquisedeque, queridos? Na verdade, Melquisedeque é uma representação dessa linhagem santa, a qual começa com Adão. Você vai ver que o qual não tinha pai, nem mãe, nem geração. Por quê? Porque ele foi criado pelo próprio Deus. Adão não tinha nem pai, nem mãe. Então ele foi o primeiro dessa ordem de Malquisadec. E aí vem homens que seguem essa sequência. Quando Abraão se encontra com o Malquisadec da época, que existe uma teoria, pode me fuzilar se você quiser, mas olha, a teoria é que havia um homem que estava exercendo esse sacerdócio de Malquisadec na época. Então era um homem. A teoria é que talvez seja o próprio Shem, que ainda vivia no tempo de Abraão. Ele viveu 600 anos. Você vai ver que há uma sequência de anos e ele vai estar vivo ainda no tempo de Abraão. O que? O filho de Noé, vivo ainda no tempo de Abraão. Faz o cálculo, você vai ver que ele está vivo ainda. Então, há várias teorias em relação a isso. Não estou afirmando, há teorias. Então, essa geração de Melquisedeque é muito mais sobrenatural, é muito mais eterna, é muito mais profunda e é a essência da pincelada que é o sacerdócio levítico. Então não se apegue a coisas levíticas. Tem gente que fala, eu sou levita da casa do Senhor. Isso caducou, isso já acabou. Você é geração santa, porque Cristo agora, Yeshua, ele vai trazer agora a virtude para que nele, pelo fato de ele entrar agora no Santo dos Santos, nós podemos ser essa geração santa, essa geração real e esse sacerdócio real. 1 de Pedro 2,9, onde eu vou escrever aqui? 1 de Pedro 2,9, diz que nós somos a geração santa, povo adquirido, o real sacerdócio. Apocalipse 1,6, Apocalipse 1,6, agora a igreja é gerada em Cristo nesse real sacerdócio. Nós vamos ver que essa virtude em Cristo é transferida para a sua igreja. Agora a igreja cumpre o papel da geração de Melquisedeque. Gente, isso é muito forte. Leia Hebreus 5, Hebreus 5, Hebreus 6, Hebreus 7. Vou colocar aqui. Livro de Hebreus 5, 6 e 7. Os capítulos que vão revelar o mistério de Melquisedeque. Então, Davi teve essa revelação. E ele sabia que através dessa linhagem, ele era o rei escolhido para trazer agora a linhagem. Por que ele? Porque antes dele tinha havido um rei. O rei Saul, que não era nem de Levi e nem de Judá. Saul é tirado e vem Davi, que era de fato da tribo de Yehudá, e ele é quem
está implantando agora, dando continuidade para essa realeza desse sacerdócio. Então ele vem e ele usufrui. Davi era um cara corajoso, muito ungido, e ele pega esse estola sacerdote, ninguém fala nada, come dos pães e ninguém fala nada. Ele faz um monte de coisa errada, com certeza, e é punido, muito punido por isso, ele sofre muito por isso. Ele perdeu 4 filhos por causa do seu pecado, da sua maldade. Porém, mesmo assim, ele foi perdoado, se arrependeu, mas ele não deixou de ter a revelação. E é o único que escreve de uma forma gloriosa, messiânica, são salmos messiânicos. Precisa haver uma análise espiritual dos salmos messiânicos, porque o próprio Davi tem a revelação do Mashiach, e ele tem a revelação desse real sacerdote que está trabalhando ainda nos dias de hoje e trabalhará eternamente. Só o rei Davi teve essa revelação e ele usufruiu. Agora nós somos escolhidos como geração santa, real sacerdócio, e temos que usufruir das virtudes e das glórias desse sacerdócio santo. Meu Deus do céu. Davi escreveu sobre o Messias, inclusive ele tipifica na sua dor muitas vezes e profetiza sobre o Messias. Isso é maravilhoso. Lê esses salmos e nós agora avançamos para a plenitude, porque, de fato, esse sacerdócio nesses últimos dias se levantará como nunca na terra, e estamos preparados para uma apoteose sobrenatural antes que ele venha. Deus te abençoe. Eu sei que é bastante coisa, mas você vai entender. Deus te abençoe em nome de Jesus.